Nesse vídeo eu vou te falar as contribuições de Oswald Ducrot para os estudos do discurso. Você já ouviu falar nele? Já ouviu falar sobre a teoria da argumentação na língua? É sobre isso que vamos falar hoje. Oi gente, eu sou a Amanda e bem-vindos ao canal Leve Letras. Esse vídeo é mais um da continuidade aí da série Estudos do Discurso, onde eu trago aí em cada vídeo um autor diferente que contribuiu direta ou indiretamente para os estudos do discurso. Lembrando que toda essa série é baseada nesse livro aqui, Estudos do Discurso, Perspectivas Teóricas, do Luciano Amaral. Ele é o organizador do livro, aí da editora Parábola. Então fica a recomendação, se você quiser ler mais, se aprofundar no tema, eu recomendo bastante, beleza? Então hoje vamos falar sobre Oswald Ducrot. Tem gente que fala de Crot, eu vou falar Ducrot porque não sou francesa, não sei muito bem como pronunciar esses nomes, mas o importante aqui é o conteúdo. E lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo, quer que eu traga aqui mais conteúdo sobre o discurso, sobre a linguagem, até de literatura, não deixe de se inscrever no canal aqui embaixo, tá? Curte esse vídeo, já compartilha com os amigos para a gente poder levar a palavra da linguística para mais pessoas, combinado? Bom, dito isso, vamos então ao estudo do discurso aqui por Oswald Ducrot. E quem foi então Oswald Ducrot? Oswald Ducrot, vou falar aqui mais como Ducrot nesse vídeo, ele é um estudioso da corrente estruturalista. A corrente estruturalista era muito predominante em sua época, ali nos anos 1960. E Ducrot, ele estuda então, os seus estudos se concentram nos fenômenos da língua, preocupado em levantar as possibilidades que a língua oferece para o uso e também as limitações que ele impõe a esses usos. Como assim? Logo vai ficar mais entendível essa parte, tá? Calma aí que a gente chega lá. Então, embora o enfoque dos seus estudos seja a parte interna da língua, vamos dizer, da estrutura, né, corrente estruturalista, seus estudos contribuíram demais aí para os estudos do discurso, porque ele traz conceitos de polifonia, de implícito e outros que vamos ver aqui. E para falar sobre as suas contribuições para esta linha, é relevante falarmos sobre alguns pontos da teoria da argumentação na língua, conhecida também como ADL. Nesse estudo, ele se dedicou a observar, a estudar as palavras da língua, as expressões, procurando observar a orientação argumentativa que havia nelas. E para isso ele estudou algumas palavras como aliás, mas, pouco, entre outras mais. Então Ducrot e seu parceiro também Anscombe, nos estudos Ducrot e Anscombe, nessa teoria, eles afirmam que a argumentação está marcada na língua por esses fatores, essas expressões, essas palavras, e o estudo desenvolveu-se então a partir dos conectores. E Ducrot diz que esses conectores, esses conectivos têm dupla função. E quais são então essas duas funções? A de articulação entre essas palavras e também de orientação. Como assim articulação e orientação? Os conectivos, conectores, a gente comumente estuda na escola, na gramática normativa, que a função deles é ligar palavras, orações. Então essa é uma das funções que Ducrot defende. Mas além disso, ele diz que também ela orienta a uma certa argumentação, ela orienta a um determinado ponto de vista, por assim dizer. Por exemplo, no enunciado, este restaurante é bom, mas é caro. Essa partícula, esse conector mas, ele não está fazendo uma oposição entre duas orações, mas uma oposição entre dois argumentos diferentes. Por quê? Quando eu digo este restaurante é bom, eu estou orientando que, bom, já que é bom, vamos comer, vamos entrar nesse restaurante, almoçar, jantar aí. Mas, mais aparecendo aqui, mas quando eu digo mas é caro, eu já estou argumentando contra, vamos dizer assim, de almoçar, jantar naquele restaurante, porque
Por mais que ele seja bom, ele é caro. Então são oposições de argumentação. Então, segundo os estudiosos do Crow e Anscombe, esses conectivos, conectores, eles têm a função dentro do enunciado de dar um sentido de uma continuação ali dos argumentos, apontar um caminho a ser seguido. E essa argumentação ela é marcada na estrutura linguística dos enunciados. Então, assim, esse é um conceito aí muito importante da teoria da argumentação na língua, também conhecida como ADL, mas há vários conceitos que não serão abordados aqui, porque esse vídeo tem a intenção de mostrar quais são aspectos que Ducrot estudou que influenciaram os estudos do discurso, beleza? Então, assim, se você quiser saber mais sobre essa teoria da argumentação na língua, consultar o livro que já foi indicado aqui, ou também obras propriamente ditas do Ducrot, tá? Então agora vamos falar de outros termos, outras definições que Ducrot também desenvolveu e que contribuem demais aqui para os estudos do discurso. Um conceito que não podemos deixar de falar aqui de Ducrot é o conceito de implícito, e ele está ligado diretamente relacionado aí ao conceito de discurso. O implícito apoiado na enunciação não se deve procurar no enunciado, na frase, na estrutura linguística, mas ele é uma condição de produção, ele é uma condição ali que está relacionado na enunciação como um todo. Esses implícitos estão ligados às leis do discurso e correspondem a elas. O legal, vamos dizer assim, do implícito é que ele, enquanto está no nível da enunciação e não marcadamente no enunciado, ele é utilizado até como recurso argumentativo para dizer algo a alguém. E por que isso acontece de dizer algo a alguém e fica implícito, ou também entendido como subtendido, tá? Pode ter esses dois nomes, implícito ou subtendido, porque ele é reconstruído, recuperado nessa enunciação. Então, vamos dar um exemplo agora. Você tem um amigo que bebe demais, é aquele amigo que dá PT nas festas e dá trabalho para os amigos carregar e cuidar dele depois. Geralmente todos nós temos, né? Mas o que acontece? Você está lá conversando com ele, que estudos apontam os efeitos da bebida no organismo, como isso pode influenciar na atividade cerebral, na atividade motora do corpo, segundo pesquisa X, segundo artigo Y, segundo reportagem que saiu na internet, enfim. Você traz aqui conceitos e definições do que acontece, o efeito da bebida no corpo, mas trazendo outras fontes externas. Quando você diz isso a ele, você está trazendo quais são os problemas da bebida. E por meio da inferência, esse seu amigo pode entender do que você disse que ele deve diminuir ou parar de beber. Mas como esse é um implícito, é um sentido que se chega através de uma reconstrução, uma recuperação aí dessa enunciação, por mais que ele possa ficar ofendido ou chateado por a gente querer estar falando implicitamente para ele parar de beber ou diminuir, a gente pode se tirar dessa responsabilidade, porque não somos nós que estamos construindo esse sentido, mas através dessa inferência a essa recuperação do implícito ou subtendido do sentido. Além disso, temos também o implícito não discursivo, ou conhecido também como pressuposição linguística ou só pressuposto. E esse pressuposto, como que ele é? Ele já é, diferente do outro, o implícito, o subtendido, ele precisa de uma reconstrução, uma recuperação aí a nível da enunciação. Já o pressuposto, ele é inscrito na língua, ele é uma recuperação ali mesmo do enunciado. E como que ele acontece? O pressuposto ele é composto de duas partes, o posto e o pressuposto. E como que isso se dá então? Se digo que Pedro parou de fumar, tenho como posto que ele não fuma atualmente e como pressuposto de que ele fumava em algum momento do passado. Segundo Manguenot, para essa recuperação aí do pressuposto, o sujeito recorre ao conhecimento linguístico. Por fim, mas não menos importante, um dos conceitos também muito importantes desenvolvido na teoria de Ducrot é da polifonia linguística. Já falamos aqui de polifonia até no vídeo de Bakhtin e tem até uma relação aí de alteridade com Lacan também, vídeos que eu vou deixar aqui para você assistir depois, vale muito a pena. Então,
Mas aqui, para Ducrot, como é essa polifonia linguística? Para Ducrot, essa polifonia linguística ela é um recurso imprescindível e que é inscrita aqui para produzir os sentidos e que não há como separar essa relação da fala do outro, ao dizer do outro, do meu. Toda vez que eu digo algo, eu digo alguma coisa de vozes passadas, das leituras que eu fiz. Por exemplo, vamos dizer aqui talvez uma polifonia explícita. Para fazer esse vídeo, eu trago aqui as vozes do que eu li no livro Estudos do Discurso, qual eu já indiquei aqui para vocês. Então, sempre no nosso dizer, e isso nas teorias do discurso é sempre recorrente, eu preciso do outro. A voz do outro é constitutiva do meu discurso, e essa é a polifonia linguística. Assim, para Ducrot também, além dessa polifonia linguística constituída do meu discurso com a fala do outro e que é impossível separar, temos também outras vozes que traz, conhecidas como figuras discursivas, ou seja, na hora ali da enunciação, o enunciador traz essas figuras discursivas para dentro com estatutos linguísticos e funções diferentes. Para isso, devemos compreender que é o enunciador empírico, o autor que diz aquele enunciado, mas que para Ducrot, como não é da competência linguística, não lhe interessa. Há também o locutor. Esse aqui, o locutor, é uma entidade linguística e é marcado na linguística, ali no seu enunciado, pela primeira pessoa, quando ele diz eu, e ali ele assume como o responsável, como o autor do que diz, responsável pela enunciação e pelo enunciado. Já o enunciador corresponde a pontos de vista abstratos expressos no enunciado. Então, esses enunciadores eles não são pessoas, mas pontos de vista sobre determinado assunto, pontos de vista relativos, por assim dizer. Então, por exemplo, o locutor, como responsável pelo seu enunciado, ele pode se aproximar, essa marca linguística, ou se distanciar do enunciador. É como se ele dissesse: todo mundo diz que precisa fazer dieta para emagrecer, em que o enunciador é não determinado, todo mundo não é específico, e o locutor também se distancia desse conteúdo. É como se ele dissesse: todo mundo diz que precisa fazer dieta para emagrecer, mas eu não concordo. Esses são alguns dos conceitos da polifonia aí que Ducrot traz. Como eu disse, esse é um vídeo pautado no que ele desenvolveu, mas referente aos estudos do discurso que veio de contribuição. Então, se você quiser saber mais, aprofunde isso aí nos livros de Ducrot, beleza? Mas, então, quais são essas contribuições aqui, finalizando o vídeo? Ducrot, com todas essas contribuições aí de polifonia, sobre os locutores, essas figuras discursivas, posto, pressuposto, são definições, são conceitos que vão contribuir aqui para os estudos do discurso, e ali como na teoria da argumentação na língua, da questão ali do mas, porém, aliás, que vão orientando a uma certa argumentação, que vão ajudar na análise discursiva de um texto, de um enunciado. E por que isso acontece? Para a gente fazer uma análise discursiva, a gente parte primeiro de uma materialidade, o texto, para se chegar à sua discursividade. Para fazer esse primeiro contato com a materialidade do texto, a gente recorre aos recursos linguísticos. Então, observar essas intenções, como que foi feita essa orientação de argumentação, como Ducrot nos diz, contribui bastante aí para quem quer fazer uma análise discursiva e chegar aos seus resultados, às suas conclusões. Essas foram as contribuições de Ducrot para os estudos do discurso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você ainda não viu os outros vídeos da série, eu vou deixar o link da playlist aqui na descrição. Assista lá, tá um conteúdo assim bem redondinho mesmo, e virão outros conteúdos ainda dessa playlist para vocês. Se esse vídeo te ajudou, curte, compartilhe com os amigos e vamos juntos neste vasto universo da linguagem verbal humana. Tchau!